a doutrina espírita hoje já consegue nos mostrar, né, que as revelações elas estão livres. Então nós tivemos a terceira revelação, sendo o Consolador prometido, o Evangelho de Jesus e o Velho Testamento. Quando Emmanuel analisa isso tudo, ele nos mostra que, na verdade, o Velho Testamento é como se nós estivéssemos ainda como crianças espirituais. Ou seja, nós ainda estávamos engateando no nosso processo evolutivo. Porque Jesus, como nosso modelo e guia, como co-criador em plano maior, como responsável por criar todo o planeta Terra, por desenvolver a vida, a gente começa a perceber a grandeza desse Espírito. Porque hoje a ciência nos mostra que nós temos entre 4,5 a 5 bilhões de anos em torno do planeta. Então, se a gente parar para pensar, poxa, há 5 bilhões de anos atrás estava começando a formação do planeta Terra. Quando a gente analisa a vida, ela primeiro começou ali no passo mais simples, para depois ir se tornando complexa até chegar no ser humano. O Velho Testamento foi nos revelado por volta de 3.300, 3.500 anos atrás. Ou seja, 3.500 anos em 5 bilhões de anos, isso foi ontem. É muito bom, né? Está muito próximo ainda. E só quando essa revelação começou a aparecer para nós, foi quando que Jesus julgou que nós já pudéssemos começar a ter contato com as leis divinas. Então foi ali o começo de tudo. Aí a gente pensa, poxa, há 5 bilhões de anos atrás, Jesus já era o Cristo planetário, já estava lá, ou seja, a gente não consegue mensurar o tamanho desses. Ou seja, há 3.500 anos atrás a gente estava começando a ter contato com essas leis divinas. 2.000 anos atrás, Emmanuel nos diz que nós já atingíramos a maioridade, ou seja, já tinha avançado um pouco mais e já tinha saído, por exemplo, da lei da justiça para conhecer um pouco da lei do amor. Aí nós conseguimos compreender por que lá no Velho Testamento Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Ué, a gente só proíbe aquilo que é possível. Então, o Renato não vai me proibir de falar assim, olha Pedro, você não pode dar um salto aqui de 20 metros para cima, porque senão você vai bater a cabeça. Ele vai me proibir de fazer isso? Claro que não. Por quê? Porque não tem ser humano nenhum que consegue saltar 20 metros para cima, por conta da gravidade. Então a gente só proíbe o que é possível. Então ele vai falar assim, Pedro, ó, você está proibido de repente pular aqui embaixo, porque vai assustar o pessoal. Beleza, isso é uma coisa que eu consigo fazer, então ele me proíbe. Então quando Moisés faz a proibição do contato com os mortos, é porque era possível. Mas por que então há a proibição? Porque a forma e a maneira como era utilizada não era acertada, não era prudente. Então vem Jesus depois e começa a abrir esse campo para nós. E mais tarde, no ano de 1857, temos então o Consolador prometido, no qual Jesus já tinha nos prometido que iria mandar o Consolador a fim de resgatarmos aquilo que nós esqueceríamos, mas também abrir um campo maior para nós das leis divinas. E aí vem, portanto, o Espiritismo nos mostrar todos esses fundamentos da lei. Então ele vai mostrar para nós essa comunicabilidade dos Espíritos, porque diz Emmanuel que na terceira revelação, agora sim, enquanto humanidade, nós atingirmos a maturidade. Então, no primeiro momento, crianças, depois maioridade, agora maturidade, no qual todos nós podemos nos colocar em contato com o mundo espiritual. Aí abre todo um outro campo para nós, porque a doutrina espírita nos mostra que, poxa, a nossa vida verdadeira não é essa vida que a gente conhece aqui. A nossa vida verdadeira é no mundo espiritual. E aí isso vai ao encontro, melhor dizendo, com a doutrina materialista. Porque a pessoa, quando é completamente materialista, ela acredita que a vida vai do berço, ou seja, do nascimento, até a morte, ao túmulo. E com essa crença,
ela pauta toda uma vida e um estilo de vida. Porque ela acredita, por exemplo, que se ela sofre em determinadas questões, é porque nem acredita em Deus, ela precisa resolver, não consegue às vezes lidar bem com essa dor. Ela acredita que mais vale aproveitar tudo aqui, porque dessa vida nada a gente leva. Então as normas de conduta dessa pessoa são pautadas nesses valores. Já a doutrina nos mostra o contrário. E aí, por isso que Jesus fala sobre o jugo do mundo e o jugo do Cristo. Porque a gente precisa escolher se nós vamos viver a nossa vida sobre o jugo do mundo ou sobre o jugo do Cristo. Porque as minhas normas de conduta, os meus padrões de escolhas, são pautadas nisso. Não dá para eu chegar aqui e conversar com você sobre a imortalidade da alma e amanhã eu estar ali fora aproveitando ao máximo e falar assim, não gente, a gente tem que aproveitar e viver ao máximo hoje porque amanhã nada vale. Ou o carnaval, né, igual o pessoal, a origem da palavra carnaval, a carne nada vale, ou seja, vamos nos entregar ao máximo, vamos poder aproveitar tudo porque nesse período a carne está liberada, ou seja, são padrões de conduta. E aí a pessoa pergunta, poxa, mas a partir do momento em que eu decido servir a um Senhor, eu não tenho como servir a outro Senhor. Jesus nos disse isso. Então, a partir do momento que eu escolho viver sob o jugo do Cristo, não tem como eu voltar atrás. Não tem como eu viver sob o jugo do mundo. E vice-versa. Então, a doutrina nos mostra esse campo, nos mostra essa perspectiva de que a nossa vida verdadeira é a vida do mundo espiritual. E aí ela começa a levantar para nós algumas questões, como, primeiro, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Ninguém tem privilégio. Foi todo mundo igual. E a finalidade é chegarmos a espíritos perfeitos, sermos como Jesus. Aí a gente pensa assim, poxa, mas minha sogra vai chegar como Jesus? O meu chefe vai virar como se fosse Jesus? Vai. Com certeza. Todos nós vamos chegar lá. Mas para uns as eternidades serão mais longas. Por quê? Porque vai dependendo das nossas escolhas. E nós percebemos então que nessa vida espiritual, a gente consegue também progredir no mundo espiritual. Porque quando nós analisamos o livro Nosso Lar, no qual o André Luiz conta a sua própria história e revela para nós todo esse mundo espiritual, então a gente percebe que a doutrina vem revelar de fato essas leis. Ele mostra para nós que quando ele desencarna numa condição não tão boa, como suicida indireto. Ou seja, abreviou a sua vida, não diretamente, mas pelas escolhas que foi fazendo ao longo da vida. E aí ele chega no mundo espiritual numa condição ruim, precária, fica 8 anos no umbral, até que ele percebe, através da prece, a presença do socorro e ali começa o seu resgate, começa a sua transformação, vamos dizer assim. Então ele chega nessa condição, mas já no final do primeiro livro do Nosso Lar, a gente já percebe que ele não era mais aquele mesmo espírito que chegou no nosso lar. Já havia feito uma transformação, ele já tinha evoluído, já tinha avançado. Se a gente continua estudando as próximas obras, a gente vai vendo que ele vai avançando de cargo. Ele, quando vai se oferecer para trabalhar, poxa, mas eu sou médico, às vezes eu posso atender. Não, vai começar aqui na vassourinha, na faxina. Mas daqui a pouco ele já está fazendo expedições, cursos, ministrando passe, prestando socorro e indo até em lugares mais trevosos, como lá o caso do Gregório, da libertação. Ou seja, ele vai se tornando cada vez mais apto a desempenhar tarefas mais difíceis. Quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Então, é um progresso. E aí a gente percebe esse progresso que ele faz completamente no mundo espiritual. E aí a gente pensa, poxa, então dá para progredir no mundo espiritual? Dá para progredir no mundo espiritual. E aí a gente faz o seguinte questionamento, poxa, não é exclusivo da doutrina o questionamento sobre a nossa própria vida.
não é exclusivo da doutrina o questionamento sobre qual é o meu propósito, por que eu existo. E a gente que é espírita, ainda assim faz uma questão adiante. Se a vida verdadeira é no mundo espiritual, se é possível progredir no mundo espiritual, e estão me mostrando isso através da literatura e do raciocínio lógico, que diacho que eu vim fazer aqui no planeta Terra? Encarnar aqui no Brasil, em Juiz de Fora, o que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu propósito? Né? Até as correntes materialistas se perguntam isso, qual é o meu propósito de vida? Então Kardec, ele não poderia fazer essa mesma pergunta. E é isso que ele aborda, como o nosso amigo Renato disse, lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. Se ele fosse mineiro, ele ia falar assim, uai, que diacho é esse que eu estou encarnado aqui no Brasil? Mas lá ele pergunta exatamente isso. Qual o objetivo da encarnação? Aí vem o ponto que o Renato levantou. Porque o que Kardec quer saber é qual o objetivo da encarnação. E não qual o objetivo da reencarnação. Então, nós fomos criados por Deus, princípio inteligente, que vai se tornando mais complexo, temos ali os espíritos, e de repente eu preciso encarnar. Primeira vez, preciso tomar um corpo físico. É isso que Kardec quer saber. Ele não está perguntando da reencarnação. Ele está perguntando, olha, do porquê que a primeira vez a gente precisa tomar um corpo físico. Então, esse é o questionamento dele. É com esse intuito. E aí os espíritos são claros. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, Deus lhes impõe a encarnação. Então, se eu estou lá no mundo espiritual, sou espírito, falo assim, eu não vou encarnar não. Eu tenho esse livre-arbítrio? Eu tenho essa escolha? Não tenho. Deus lhe impõe, ou seja, é uma lei divina. Todos os espíritos, e Deus continua criando, porque meu pai não para de trabalhar até hoje. Então, todos os espíritos que Deus cria, Ele vai continuar criando, eles necessitarão passar pela encarnação. Por quê? Porque é uma lei. E todas as leis divinas, diferentes dos homens, elas são justas e são amorosas. Visam o nosso crescimento. Então, qual que é a finalidade? E aí ele usa esse termo de finalidade, porque a finalidade é algo mais longínquo. Não é algo de curto prazo. Então, por exemplo, eu posso ter a finalidade. Qual que é a minha finalidade com uma cadeira? Eu quero criar uma cadeira para que as pessoas possam sentar. Essa é a minha finalidade. Então, eu vou pensar em uma cadeira que seja confortável, para que as pessoas se sintam bem assistindo uma palestra. Ok. Esse é o meu propósito final. E esse propósito final eu vou dividi-los em objetivos. Então, eu vou ter o objetivo de medir o pé da cadeira, decidir qual material, se vai ser de ferro, se vai ser de madeira, como é que vai ser o encosto, qual que vai ser o tamanho do encosto, o tecido, a cor da cadeira, ou seja, eu vou quebrando isso em diversos objetivos menores de curto prazo. Mas a finalidade é que as pessoas se sintam bem e possam sentar. Essa é a finalidade. Então, qual que é a nossa finalidade? Atingirmos a perfeição. É o que os Espíritos respondem a Kardec. Lá na questão 100 em diante, eles vão tratar da escala espírita. Terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem. E lá em cima tem os espíritos puros, ou seja, aquilo é o nosso objetivo. Esse é o foco de todos nós. E é para isso que Jesus está nos guiando. Porque Ele, como Espírito puro, está nos guiando para chegarmos lá. E Haroldo ainda brinca que quando nós nos tornarmos espíritos puros, aí é que começa a brincadeira boa. Porque quando a gente começa a tornar espírito puro, aí a gente começa a brincar de poder criar coisas maiores, daqui a pouco a gente está criando mundos,
criando um monte de coisa. Por enquanto, a gente se rasteja aqui no mundo de provas e expiações. Se rasteja aí durante essa transição. A gente mal consegue andar na rua sem tropeçar nessas calçadas, anda cheio de dor no joelho, nas articulações, ou seja, é um mundo ainda muito grosseiro. A gente ainda está cheio de imperfeições. Quando chegarmos lá, aí a coisa começa a ficar muito boa. Então essa é a finalidade. Porque ele já nos mostra que sede perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. Então essa perfeição é uma perfeição relativa. Porque perfeito só é Deus. Mas aqui na Terra a gente ainda usa essas palavras. Porque se eu vou no restaurante, como um prato lá, e o garçom vem e me pergunta: Pedro, como é que estava aí a batata frita? Eu falo: nossa, estava perfeita. Essa perfeição é uma perfeição relativa, é daquilo que eu espero daquela situação. Então, é exatamente isso. Vamos atingir a perfeição. É uma perfeição relativa, uma perfeição assim como Jesus, mas perfeito só o Pai. Tá certo? E aí os Espíritos continuam dizendo: para uns é expiação. E aí é que entra uma questão muito legal. Porque ele diz assim: olha, para uns é expiação. Então por que é expiação? Só expia quem tem débito. Se eu não tiver débito, eu não tenho a necessidade de expiar. Ou seja, aí entram alguns elementos básicos da doutrina pela lógica. Porque se para uns é expiação e para outros não é porque uns falharam e outros não. E se todos nós fomos criados iguais, sem privilégios, é porque uns escolheram A e outros escolheram B. Ou seja, o livre-arbítrio faz parte de todos nós. Todos nós temos o poder de decisão. Todos nós escolhemos. Então, isso já é uma das consequências. A segunda consequência que a gente pode tirar é sobre a pluralidade das existências. Porque se eu tenho a necessidade da expiação, de quitar as dívidas, aí eu vou ter a necessidade da reencarnação. Então Pedro encarnou. Agora, beleza. Eu tenho aqui as minhas cotas de expiações, que eu já carrego das passadas. Se eu for muito bem em resolver as passadas, poxa, maravilha. Mas e o tanto de encrenca que a gente arruma quando encarna? Vou ter mais um monte ainda para poder resolver. Algumas eu consigo resolver no mundo espiritual, sim. Mas a expiação se faz na encarnação. Vai mais rápido. Então, para uns é expiação. E aí a gente começa a se falar assim: poxa, vamos conectar com o que Jesus nos diz no Evangelho? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então essas encarnações, elas não acontecem apenas no mundo aqui na Terra. Jesus também não foi criado simples e ignorante? Então a evolução de Jesus, ela não se deu na Terra. Ela se deu em outros mundos. Assim como a nossa evolução, ela está vinculada ao planeta Terra, e daqui a muitos e muitos e muitos tempos, nós teremos condições de criar outros planetas. E assim sucessivamente. Então, há muitas moradas na casa de meu Pai. Porque o que Kardec nos mostra também no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, é que primeiro nós temos o mundo primitivo, no qual a vida humana ainda não se fazia presente. Depois nós temos o mundo de provas e expiações. A partir do momento em que a gente começa a encarnar, a gente começa a exercer o nosso livre-arbítrio. E aí acertamos e erramos. Temos ali as provas que nós precisamos passar para o nosso progresso e também expiamos as nossas faltas, os nossos débitos passados. Kardec vai dizer para nós que nos mundos de prova e expiação, o mal ainda sobrepõe ao bem. Mas Jesus nos disse que, enquanto estavam semeando a boa semente, a semente do mal também estava sendo semeada. Mas que ele deixaria crescer o joio como o
trigo. E os dois, como são muito semelhantes, ele orienta para que não seja ceifado, para que deixem crescer juntos, que no momento da ceifa ele separaria o que era jogo e o que era trigo. Então, há quanto tempo nós estamos no mundo de provas e expiações? Há bastante tempo. Agora, esse trigo e o joio está sendo crescido. Século 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 17, 18, 19, 20. Mas estamos aí no mundo de transição. Ou seja, a ceifa começou. Agora começa a acontecer a separação do joio e do trigo. Para ver quem vai ter o passaporte carimbado para o mundo de regeneração. Porque o planeta ele também evolui, mas os habitantes que estão naquele planeta denotam qual será aquele mundo. Então, no mundo de regeneração, será formado por espíritos que estão em condições da regeneração. Aqueles que ainda se insistirem no mal, na vingança, no ódio, eles serão realocados para outro planeta, assim como os exilados de Capela vieram para cá. Então isso vai acontecer. E já está acontecendo essa separação. No mundo de regeneração, nós temos um respiro. O bem se equipara ao mal agora. Começa essa equiparação. Depois nós temos um mundo ditosos e felizes, no qual o bem já começa a se sobrepor, ele se sobrepuja ao mal, se sobrepõe ao mal. Até por fim nós temos ali o mundo celeste. Aí não tem mal, é só felicidade. E qual o objetivo de Jesus? Criar o planeta Terra e transformá-lo até o mundo celeste. Essa é a missão de Jesus. E a gente precisa ter isso claro, porque às vezes a gente olha assim, nossa, parece que o mundo está com mais mal do que bem. Parece que o Brasil está perdido. Como é que aqui vai ser o coração do mundo, pátria do Evangelho? Mas será que Jesus não sabe? Olha a missão de Jesus, tirar a gente lá do primitivo, chegar lá no mundo celeste. Então ele sabe de todas as coisas, prepara para nós a morada. Porque ele disse para nós, preparei morada, ou seja, ele sabe exatamente de cada um de nós. Ele cuida de cada um de nós. Então para uns é expiação. E os Espíritos continuam dizendo, mas para alcançarem essa perfeição, ou seja, para atingirem espírito, para nós alcançarmos essa marca de espíritos puros, perfeitos, para habitarmos mundos celestes, cujo bem é a única coisa que existe, eles dizem, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. É nisso que está a expiação. Então, as vicissitudes que nós enfrentaremos no campo corporal, elas se apresentam para nós como os objetivos. Então lembra daquele exemplo que eu falei, poxa, a finalidade é criar cadeira, e eu vou ter que quebrar isso em objetivo? Esses objetivos se apresentam para nós também nas vicissitudes corporais. Então, algumas poucas encarnações nós começamos a desenvolver essas vicissitudes, começamos a trabalhar esses objetivos, e aos poucos nós vamos então avançando rumo a essa finalidade. Então, por exemplo, o Pedro encarna. Aí vamos supor que eu a vida toda vou trabalhar num balcão de comércio. Vou ficar ali atendendo um público de 9 da manhã às 18 horas da tarde, o dia inteiro em pé. E faço isso a minha vida toda. Sou correto com o meu trabalho, sou justo, cumpro tudo certinho. Fiz meu papel bem feito? Fiz. O trabalho é uma lei, é algo justo, é algo válido, é algo necessário, está dentro da lei divina. Então está tudo certo ali. Mas se eu fico 50 anos na frente do balcão em pé o dia inteiro, pode ser que apareçam algumas varizes? Pode ser que apareçam algumas varizes. Vou sentir dor com isso? Vou sentir. Pode ser que eu até tenha que operar?
Pode ser. Então, numa coisa santa que é o trabalho, aparece uma vicissitude corporal. E qual que é a finalidade disso? Expiação. Está resolvendo coisa do passado. Se eu sou dentista, atendo lá o dia inteiro, olhando a boca dos outros, daqui a pouco vai aparecer alguma dor na coluna, o que é isso? Expiação. Por mais que eu faça todo tipo de tratamento e tudo mais, a expiação, quando tem que vir, ela vai aparecer em alguma questão. Não tem como fugir disso. Professor, meu pai, por exemplo, antes de ter slide, né, que agora com slide fica mais fácil, mas ficava lá, passando matéria no quadro. O tanto que sofreu de com dor no ombro. Expiação. Não tinha o que fazer. Então as expiações, elas vão aparecer para nós no nosso convívio, nas questões do dia a dia. Mas vale sempre ter muito claro que o Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra lá no capítulo 5. As causas atuais e anteriores das aflições. Porque lá ele nos mostra que a maioria das nossas aflições, elas são decorrentes dessa própria encarnação, dessa própria vida, vamos dizer assim. Então, se eu tenho que estar aqui numa palestra, para fazer a palestra no Dom Pedro, 8 horas da noite, não adianta eu sair lá do Alto Espaço 5 para as 8 e fazer uma prece do fundo do coração. Deus me permite chegar lá 8 horas. Porque não existe, a não ser que bicorporidade e sei lá. Vai ter como? Não. Então a gente precisa sempre estar muito atento nisso. O que é responsabilidade minha da atual encarnação e o que eu estou resgatando para trás. Porque a gente percebe que em muitos casos o materialista, ele acha que tudo é responsabilidade do corpo, nosso e tudo mais. Os espíritas muitas vezes acham que tudo é responsabilidade das encarnações passadas. Não, aconteceu tal coisa porque o fulano fez isso na encarnação passada, então agora ele tem que sofrer. Aconteceu isso comigo porque eu estou recuperando tal coisa. Eu fiz isso aqui errado porque não fui eu, foi meu obsessor que mandou eu fazer isso. Então a gente tem que ter a responsabilidade, essa consciência daquilo que nos compete. Então é cumprindo uma vicissitude corporal que nós resgatamos o que nós devemos. Faz parte desse processo. E aí ele continua esclarecendo para nós. Para uns é expiações, para outros é missão. Uai, Pedro, como assim? Para uns é expiação, para outros é missão. Mas você não acabou de falar que a Terra era um planeta de provas e expiações? Por que ele não está usando provas, está usando missões? Então aí a gente começa a entrar lá também. Porque toda expiação é uma prova. Toda expiação é uma prova para ver como é que a gente vai lidar com isso. Então, se eu chego numa expiação, numa encarnação mudo, como é que eu vou lidar com isso? Se eu vou enfrentar uma expiação que eu vou ser miserável, como é que eu vou lidar com isso? Que eu vou ser rico, como é que eu vou lidar com isso? Então, toda expiação, ela é também necessariamente uma prova para o espírito. Ele está sendo colocado em teste, em xeque, para ver como vai ser a sua atitude, como ele irá reagir. Agora, nem toda prova é uma expiação. Por quê? Porque eu posso escolher passar por determinadas situações para o meu próprio desenvolvimento, ou algumas provas serem colocadas a mim para o meu progresso espiritual, mesmo eu não tendo feito nada de errado para trás. Mas qual que é o objetivo da prova, do teste? Nos testar, ver como é que estamos ali naquele âmbito, naquela temática, para colocarmos ao progresso. Mas encarnar não é fácil. E a gente percebe o tamanho da influência material que tem sobre o nosso espírito. E isso fica muito claro para nós no livro Renúncia, no qual a personagem principal é Alcione. Alcione não tinha mais nenhuma necessidade de voltar ao planeta Terra. Não tinha necessidade nenhuma de tomar um corpo físico.
Mas ninguém progride sozinho. Ela tinha a sua família espiritual, tinha vínculos afetivos. E o seu amado Carlos pede a ela para que ela reencarnasse junto com ele, porque ele precisaria passar por provas e expiações muito duras. E quem sabe ela pudesse ajudar ele a suportar e a vencer essas provas. Ela fica sensibilizada com aquilo, volta lá para o seu mundo, o mundo que é iluminado por 3 sóis, e pede ao seu mentor espiritual a oportunidade de encarnar no planeta. E ele fala mais ou menos para ela assim: você está ficando doida? O que você vai fazer lá? Para que você vai mexer com isso? Aqui você está trabalhando no campo da arte, da cultura, da música. Você está ajudando já a Terra nesse progresso. Por que você quer encarnar? E ela fala: olha, é por causa do meu amor. É por causa desses vínculos. E ele diz a ela: você sabe que você pode se complicar nisso? Por quê? Por causa da influência material. Ela já tinha angariado todos os atributos para estar coerente com o mundo que ela estava vivendo, e não mais no mundo de provas e expiações. Mas a partir do momento em que ela decide encarnar aqui, ela está sujeita à influência material. E para ela também vai ser uma prova para ver se aqueles valores estão de fato firmes, se aquilo está de fato coerente, para ela poder vencer a encarnação. Então, é uma prova, mas não é uma expiação. Por quê? Porque ela não tinha mais nada para expiar aqui. O aprimoramento dela agora estava em outros campos. Então, por que ele diz que para uns é expiação e para outros é uma missão? Porque a missão, na verdade, é toda a atividade especial que alguém deve realizar. Então, se eu preciso fazer algo, eu tenho uma missão a ser cumprida. Porque geralmente nós analisamos, a gente fala dos espíritos missionários. São aqueles espíritos, como Alcione, por exemplo, que não tinha mais nenhuma necessidade da encarnação, mas que vem ao planeta Terra com o objetivo de cumprir uma missão, de trazer algum progresso. Então, na história da humanidade, nós tivemos diversos missionários. Então, por exemplo, nós temos Einstein no campo aí da física, que foi missionário. Trouxe para nós avanços incríveis. Temos Gandhi, que trouxe para nós avanços naquela área. Temos Chico Xavier, um grande missionário, que trouxe para nós toda essa vivência do Espiritismo. E fica muito claro para nós a figura do Chico, porque se a gente fizer uma pesquisa toda no Brasil e falar assim: você sabe quem é Allan Kardec? Muita gente não conhece. Mas falar assim: você sabe quem que é Chico Xavier? Todo mundo sabe quem é. É impressionante a capacidade desse homem na vivência do Evangelho. A capacidade desse homem na divulgação da doutrina espírita. Porque as pessoas que não são espíritas podem até duvidar, questionar, inventar um monte de coisa que quiser a respeito da doutrina. Mas ninguém pode questionar as ações daquele homem no âmbito da caridade. Então, esse paradigma, esse estigma que as pessoas têm do espírita de fazer a caridade está muito relacionado à figura que o Chico nos colocou e nos delegou como função. Honrando aí, portanto, o tema de que fora da caridade não há salvação. Então ele deixa isso para nós muito claro. Então, quando nós olhamos esses espíritos, nós acreditamos muitas vezes que as missões estão relacionadas a esses grandes espíritos. Eurípides Barçanufo e tantos outros que nós temos, Bezerra de Menezes, mas não é. Porque as missões, existem gradações das missões. Então eu posso ter uma missão no âmbito, eu posso ter uma missão no âmbito universal, todo o planeta Terra.
Eu posso ter uma missão no âmbito continental. Eu posso ter um âmbito nacional, estadual, municipal e por aí vai. Até chegar nas missões que estão relacionadas, por exemplo, no nosso círculo íntimo, no nosso núcleo familiar. Porque lá no Evangelho nos mostra que a gente tem a família pela parentela corporal e a parentela espiritual. A parentela corporal são aquelas que são nos encostas. Meu pai e minha mãe são um só. Eu lidando bem com eles ou não? Biologicamente eles são a minha parentela. Mas quando eu olho a minha parentela espiritual, quantos pais e mães eu já tive ou fui? Estamos ligados por laços afins. Mas a doutrina nos mostra que é nesse âmbito familiar que estão as nossas maiores criaturas de quitação. Porque teremos no âmbito familiar aqueles espíritos que estão ligados a nós pelos laços de afinidade, que nos ajudarão a vencer aqueles momentos, os desafios também no âmbito familiar, mas teremos ali os maiores testemunhos das nossas quitações, que foram desafetos do passado. Essa é a generosidade divina, a misericórdia divina, que nos faculta também o véu do esquecimento, para que muitas vezes, na história da humanidade, vemos pessoas carregando seus filhos no colo e dedicando a maior amorosidade, o maior carinho, a maior atenção, passando noites em claros, movendo mundos e fundos para um algoz de 100 anos atrás, que foi talvez a pessoa que fez o atentado, matou a própria mãe. A gente não sabe os laços que nos ligam. Por isso, na mensagem Obreiros do Senhor, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos mostra que nós devemos florescer onde fomos plantados. É ali a nossa maior capacidade de atuação. É ali a nossa maior capacidade de refazimento de laços. Esse é o papel da doutrina espírita, nos convidar à transformação moral e a mudar a nossa relação com o próximo. Fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos de receber. Mas na mensagem intitulada A Chave do Céu, que está lá na Revista Espírita, lá Corder mostra para nós que muitas vezes nós dedicamos a maior parte do nosso tempo, ou a maior atenção, às pessoas que nós sequer conhecemos. A nossa maior tolerância, a nossa maior paciência, a nossa maior generosidade, a nossa maior caridade se encontra muitas vezes com as pessoas que nós nem conhecemos. Então eu chego aqui no centro espírita, chega uma pessoa ali correndo, chorando, desesperada, com qualquer coisa que for. Eu não quero nem saber, eu acredito que a maioria das pessoas chegariam ali, acolheria, perguntaria se estava tudo bem, se está precisando de alguma coisa, se quer um passe, se quer uma água. O Renato já me conhece. E aí ele fala assim, poxa Pedro, deixei aqui uma água para você e tudo mais, pode ficar à vontade para usar. Aí eu vou aqui pegar o copo d'água. De repente eu escorrego o copo d'água, molho o livro, molho ali o teclado, faço uma bagunça danada. Pedro, fica à vontade, cara. Isso aí acontece, é um copo plástico, Pode, na hora de pegar, pode derramar, tá tudo certo. Mas se é o nosso filho, quantas vezes eu já te falei para não deixar esse copo na beirada? Quantas vezes eu já te falei para você colocar isso lá para... Ou seja, a gente não tem essa tolerância, não tem a paciência. Então, o Lacordaire fala que nós devemos ter na família o mesmo tipo de dedicação que nós temos aos outros. Porque é ali que está o nosso campo de atuação. Então, todos nós temos missões a cumprir. E essas missões começam no círculo doméstico, na intimidade do nosso lar. Então, os papéis de pai e mãe é uma das maiores missões que os espíritos podem ter. A missão de um professor, tirar ali as teias do conhecimento de vários espíritos, ajudar no progresso intelectual. A missão de um médico, de restaurar vidas, de diagnosticar de forma correta.
de dar soluções e tratamentos para que a pessoa consiga viver mais, ter uma melhor qualidade de vida. Então são missões. A missão de uma cozinheira. Porque não basta que a cozinheira faça uma boa comida, ela precisa estar bem para poder fazer uma comida. Eu me recordo de uma instituição espírita aqui em Juiz de Fora uma vez, há muito tempo atrás, o pessoal que me contou essa história, e eles acolhiam muitos jovens, muitas crianças, e forneciam alimentação para essas pessoas. Mas naquela época tudo era muito precário, e não tinha essa questão de nutricionista, não tinha nem tinha isso, e nem tinha recurso para poder fazer uma alimentação balanceada. Eles serviam o que tinha. Então, se tivesse sopa, era o que era, se fosse macarrão, era o que era, se fosse arroz, era o que era. Enfim, servia o que ganhava de doação. E começou a acontecer um fato curioso, porque algumas pessoas que se voluntariavam para fazer essas comidas, algumas cozinheiras tomavam choque no fogão, enquanto que outras não. E aí, conversa vai, conversa vem, começaram a investigar. Poxa, é o fogão que está velho, será que se a gente trocar resolve? Trocaram o fogão? Nada. É a fiação elétrica, é isso, é aquilo, blá 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 blá. Resumo da ópera, não era nada disso. Eles então recebem uma psicografia, explicando que, como a alimentação da criança era muito deficitária, eles estavam fazendo o melhor que podia, mas nem sempre era o necessário que elas precisavam. A equipe espiritual estava colocando ali fluidos para suprir essas deficiências, para suprir essas carências, para turbinar, vamos dizer assim, a alimentação daqueles jovens e daquelas crianças. E o que acontecia? Algumas pessoas iam para lá com um espírito máximo de doação, de serviço, de boa vontade, se preparavam, faziam as suas preces e conseguiam fazer e manipular aquela alimentação super bem. Enquanto que outras guardavam ódio, criavam intrigas entre o trabalho, estava ali apenas de corpo presente, mas o coração querendo estar em casa, enfim. Aquelas pessoas, elas prejudicariam todo o fluido que a espiritualidade estava depositando. Então, para que elas não prejudicassem o trabalho, a hora que elas iam pegar na comida, elas tomavam choque, para não pegar. Ou seja, se nós soubéssemos o tanto de comida que a gente comeu, que estava tudo bem, tudo preparado perfeitinho, mas que a cozinheira não estava no bom dia, aí a gente entende porque que a gente teve mazio, uma má digestão, alguma coisa assim. Então mostra para nós que não importa o que a gente faz, importa também como a gente faz aquilo que a gente faz. Porque eu posso estar aqui para entregar a mensagem, ler a mensagem da noite de hoje, mas se eu ler uma má vontade toda, eu não vou estar ganhando meu bônus hora, não. Se eu não estiver ali entregando uma mensagem de boas-vindas com vontade, com um sorriso no rosto, fazendo bem, de que vale isso tudo? Então nós precisamos fazer as coisas bem feitas, com carinho, com atenção, começando pelo nosso círculo íntimo, começando pelo nosso campo doméstico. Então essas missões, elas são para nós todo esse trabalho. Porque ele conclui dizendo, visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Vou ler de novo para a gente encerrar. Visa ainda outro fim a encarnação. Então, além de nos tornarmos espíritos perfeitos, de enfrentarmos as vicissitudes e as missões, ainda a gente tem outra finalidade com a encarnação. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Em resumo, a outra grande missão nossa ao encarnarmos é nos tornarmos co-criadores. Hoje nós somos co-criadores em planos menores. Então nós conseguimos pegar a matéria que nos é disposta e transformá-las em favor da população. Então eu consigo pegar o aço, consigo pegar a espuma, consigo transformar toda a matéria para poder desenvolver aquilo que me é necessário ao meu progresso. Então o ser humano ele faz um avanço tecnológico gigantesco.
temos o progresso aí do carro, da inteligência artificial, de tudo isso. Esses avanços estão acontecendo. Mas, hoje nós somos co-criadores em planos menores. E estamos falando e dando exemplos apenas da cocriação material. Mas quando nós olhamos o fluido cósmico universal, quando olhamos todo o campo de atuação, nós percebemos que a nossa fé também ainda é de um grão, nem um grão de mostarda. Porque quando Jesus faz a cura dos 10 leprosos, os 10 leprosos aparecem para ele e eles apenas pedem para que sejam curados. E Jesus apenas com a sua vontade vai e cura. Então nós teremos um dia essa capacidade. Ou seja, nós estamos sendo testados e colocados em situações de cooperarmos com a colaboração na parte do âmbito material, ainda em pequena escala, em coisas minúsculas. E esse campo de atuação vai avançando à medida que nós formos testemunhando, nos dedicamos e nos esforçando. Porque o progresso espiritual depende do nosso esforço, depende da nossa vontade e depende da nossa disciplina. Portanto, que a gente possa, na noite de hoje, compreender melhor o porquê de nós estarmos encarnados, o que é o nosso papel. E para isso, impor a vontade, a disciplina, a perseverança, a boa vontade, para que nós possamos olhar para trás, ao voltarmos para o mundo espiritual e falar assim, valeu a pena. Eu fiz o melhor que eu pude. Porque muitas pessoas, ao se depararem com a morte, elas se arrependem daquilo que elas não fizeram. E ontem, fazendo o Evangelho no lar, lá em casa, e é engraçado porque a gente faz online. E participa eu e minha noiva, a mãe dela, minha mãe, meu pai, que é evangélico, minha sogra, que é católica, minha mãe, que é católica, minha tia, que é irmã de caridade, católica. Então vocês imaginem, junta todo mundo para fazer o Evangelho segundo o Espiritismo. E dá certo. E aí ontem, a gente conversando, e aí saiu essa questão de assunto de morte e tudo mais. E aí a minha avó falou assim, amanhã eu tenho que resolver um negócio que se eu morresse amanhã eu queria resolver isso. Eu falei, tá bom. Ela falou assim, mas se você morrer hoje, como é que vai ficar? Credo, menino, como é que você fala isso? Eu falei, uai, a gente tem que estar preparado para a desencarnação. Porque a gente não sabe quanto tempo tem. Aí eu falei com eles, né, se a gente desencarnasse hoje, agora, soubesse que desencarnaria na próxima hora, a gente estaria com a nossa consciência tranquila? A gente fez tudo o que gostaria de ter feito? Falou tudo o que gostaria de ter falado? Perdoou aqueles que gostaria de ter perdoado? Está tudo tranquilo? Porque se tiver, está tudo certo. Mas se não tiver, que a gente avance, que dê o primeiro passo. Porque aí sim, a gente vai estar cumprindo com as nossas missões e com as nossas expiações. Então que Jesus nos abençoe, nos inspire, nos ilumine, para que a gente possa ser fiel e perseverar até o fim. Obrigado pela atenção.